bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós estamos estudando o módulo Quem é o Homem, certo? E hoje nós vamos então entrar na aula de número 6, certo? Na aula passada, na aula de número 5, nós falamos um pouco sobre os mandatos que Deus deu ao homem. Nós vimos que foram 3 e falamos sobre o mandato cultural. Então hoje nós vamos falar sobre o mandato social, tá bom? Hoje então a aula de número 6. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia e pela oportunidade que temos mais uma vez de estar juntos, Deus, para estudar e refletir sobre a Tua Palavra. Te peço, Deus, a Tua bênção, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensinando mais uma vez, Senhor. Que possamos sempre estar dispostos, Pai, a Te servir, Te obedecer, a praticar aquilo que a Tua Palavra nos orienta. É o que eu Te peço também, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje é a aula de número 6. Bom, como nós já vimos, Deus deu alguns mandatos ao homem, certo? O homem, como parte da criação, tem responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. E aqui a gente está repetindo o que já falamos um pouco na aula passada, né? Deus, esse Deus que criou tudo, né, e que é o dono de tudo, determina papéis e funções para a sua criação, para o homem, para a mulher, enfim. E a gente entende isso através de 3 mandatos, certo? O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Como nós já observamos na aula passada, essa divisão ela é simplesmente com o intuito de que a gente possa entender um pouquinho melhor as esferas em que a gente vai atuar nesse mundo, para que a gente possa refletir a glória de Deus, certo? Não significa que essas 3 áreas não conversam entre si ou que nós possamos simplesmente escolher cumprir apenas um dos mandatos de Deus. Não é isso, né? A divisão é só para que se entenda melhor, né, o nosso papel, né, dentro da criação, certo? Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o mandato cultural. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mandato social, certo? Esse mandato, como está em nosso slide, ele pode ser dado porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus nos criou macho e fêmea. Então Adão e Eva precisavam entender que eles eram iguais, mas com atribuições, papéis distintos, né, dentro desse mandato. Então, aí, resumidamente, a mulher ela tinha certos papéis dados por Deus, decretando-a como ajudadora apropriada, parturiente e mãe cuidadora, certo? Aqui é muito importante também a gente compreender que esse termo ajudadora ou auxiliadora não são termos que colocam a mulher num papel menor, né? Na verdade, esse termo de ajudador ou auxiliador é um termo muitas vezes usado para o próprio Deus, né? Deus é o nosso maior ajudador, Deus é o nosso auxiliador, né? Então não se trata de enxergar como como se a gente tem uma mente muito assim, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em alguém, o seu ajudante, né? Então alguém é uma pessoa importante e ele tem um ajudante que não é tão importante, né? Que só tem um papel pequeno. Essa não é a ideia do texto aqui, certo? A ideia de ser ajudador e auxiliador é a ideia de que você tem alguém igual que está na mesma missão que você, certo? Alguém idôneo. E o homem cumprir seus papéis reconhecendo a mulher como carne de sua carne e osso de seus ossos. Esse mandato social, e já relembrando também aquilo que nós já falamos, né? Esses mandatos, eles não são coisas assim disjuntas, né? Eles são
na verdade, tudo parte de fruto do nosso relacionamento com Deus, certo? Então, no segundo parágrafo aí do nosso slide, diz o seguinte, que o mandato social é justamente a base para o mandato cultural, né? Por quê? Esse mandato provê, né, a base divinamente ordenada para o casamento, para a família restrita, né, pai, mãe, filhos, família extensiva, né, entre as diversas culturas, os clãs, as nações e por aí vai. Por isso que existe aí esse princípio, né, essa frase conhecida que a gente tem, a família é a célula máter da sociedade, né? Ou seja, a sociedade ela é composta de famílias, né? E é na família que a gente consegue experimentar uma série de experiências, de cuidados, de aprendizados que vão fazer com que se tenha uma sociedade de um jeito ou de outro, né? Quando você tem famílias saudáveis, famílias boas, automaticamente você também terá uma sociedade saudável, uma sociedade boa. Assim, casamento e família não são invenções humanas, mas são mandatos de Deus que devem ser obedecidos e cumpridos, certo? É muito comum a gente ouvir que a família ela é simplesmente uma construção cultural, né? E certamente existem configurações familiares que variam de cultura para cultura, mas pela Bíblia, essa noção de família e de homem e mulher juntos fazendo uma família, ela é uma ordem divina e ela é desde o Gênesis, certo? É muito interessante quando a gente vê, ainda que no Gênesis, dentro daquela cultura em que os patriarcas viviam, né, de famílias vivendo numa poligamia, a gente precisa lembrar também que antes disso, lá na criação, Deus dá a ordem, né, de que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Esse é o modelo que Deus criou e que Deus instituiu, certo? Mas, assim como no Gênesis, isso fica claro também, tudo que acontece após a queda, né, tem sempre a influência do pecado e do mal. Mas vamos continuar aqui, né? Então, e é justamente o versículo que a gente vai até citar agora, né? Nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê diversas referências a esse mandato social, certo? Então, vamos lá. Deus abençoou e ordenou ao homem a fecundidade, multiplicação e o enchimento da terra. Este último seria parte de estratégia para o exercício do mandato cultural, do domínio e sujeição. Gênesis 1:28, que a gente viu na aula passada, certo? A fecundidade é uma das bênçãos do pacto da criação. E o ponto 2 aí, ó, Deus ordenou a união de homem e mulher como uma só carne. Gênesis 2:24. O homem deixa pai e mãe para formar uma união nova, uma família entre dois indivíduos que tem a tarefa de fazer o outro pleno no Senhor e a sua herança, ou seja, os filhos, né? Os filhos são a herança do Senhor. Então veja que essa ideia, essa noção de homem e mulher formando ali essa nova constituição, essa família, é uma ideia que é muito antiga e vem do próprio Deus desde a sua criação. E é um mandato de Deus também ao ser humano, certo? Por toda a ordem de capítulos entendemos, ponto 3, né? Que Deus colocou o homem em posição de cabeça, líder, responsável primário. O homem foi criado primeiro e foi chamado primeiro à responsabilidade depois do pecado. Gênesis 3:9. O restante das escrituras coloca o homem como sendo cabeça sobre o lar. Aqui, mais uma vez, a gente tem que prestar bastante atenção que existe muita discussão sobre isso também no meio teológico, né? Mas um ponto que eu acho que é muito interessante, que deve ser pacífico nesse sentido também, é que ser líder sobre algo, ou ser o responsável sobre algo, principalmente quando você vai para o Novo Testamento também, onde você já tem uma revelação específica do próprio Cristo,
não tem a ver com você simplesmente mandar e o outro obedecer. Liderança não se trata disso. Na verdade, liderança se trata de entrega, de serviço, amor. Não é à toa que com relação ao marido, lá na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que deve amar, o homem deve amar a sua mulher, né? Assim como Cristo amou a sua igreja, né? Um amor sacrificial, um amor que se entrega, né? Portanto, não existe espaço, né, nessa perspectiva bíblica de liderança e responsabilidade sobre algo, de uma ideia nesse sentido de chefia, né? de chefia, essa coisa rígida e que um fala e o outro abaixa a orelha. Não. Aqui a ideia é sempre de serviço, de amor sacrificial pelo outro. Enfim, o princípio bíblico, como diz agora aqui nosso segundo parágrafo aqui desse slide, né? Do marido como líder tem sido minado a cada dia por novas teorias sociais e psicológicas. Elas atingem a família, marido, esposa, filhos, igreja e sociedade como um todo. E uma das maneiras de minar isso aí é justamente inserindo essa compreensão errada da responsabilidade do homem, né? Como se o homem fosse alguém que é importante e o outro não. Aquele que fala e só ele pode falar e ninguém deve ser ouvido. Não é isso, né? Muito pelo contrário. Aí, mais uma vez, a ideia bíblica, e não só para o modelo aqui familiar, mas a ideia bíblica em geral como um todo, né, do Novo Testamento, é de que o princípio básico da nossa relação como crentes é o amor, muito mais exemplificado na pessoa de Cristo. O amor de Cristo, um amor que se doa, que se entrega e que se sacrifica pelo outro. Certo? Essa é a concepção de uma liderança e de uma responsabilidade cristã. Bom, o descumprimento deste mandato social. Então, a mulher não mais ocupa seu papel estabelecido por Deus, mas tem que sair em busca de sua realização pessoal, carreira, independência e autonomia. Obviamente que a questão não é que a mulher não pode trabalhar ou coisa desse tipo, né? Mas de que parece que tem sido recorrente, né? O pensamento de que a mulher ela não precisa de ninguém. E isso não é verdade, nem para a mulher, nem para o homem, né? Nós sempre precisamos do outro e muito mais numa relação familiar, homem e mulher. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Nós não somos independentes, Deus não nos fez assim, né? Nós somos seres relacionais e esse relacionamento, né, ele é experimentado de uma maneira única no casamento, numa complementaridade. A mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher. O homem tem negligenciado seu papel de líder amoroso e servo dentro do seu lar, né? E até mesmo recusando-se a amadurecer e a assumir essas responsabilidades, né? Então, essa responsabilidade do homem, ela tem sido negligenciada por diversas maneiras, assim, né? Mesmo quando o homem, às vezes, mesmo aquele homem que enxerga, não, eu sou responsável pelo meu lar, eu tenho que trabalhar e prover, e quando ele faz isso, né, deixando, né, provendo só o material e deixando de prover outras coisas, né, o espiritual e o cuidado, a atenção, ele está também deixando de exercer o seu papel que Deus deu a ele, de um líder amoroso e de um servo dentro do seu lar. O homem, o marido, ele é um servo do seu lar, né? E terceiro, filhos querendo tornar suas vidas autônomas, negligenciando o mandamento de honrar seus pais, né? Filhos rebeldes, né? Como a gente tem visto isso hoje em dia. E eu acho importante também pontuar aqui que quando se fala dessa questão de autonomia e se critica esse termo e essa conduta, não se está criticando a autonomia no sentido de você ser capaz de fazer reflexões críticas sobre as coisas,
mas autonomia do sentido de você achar que você pode ou que você deve viver sem o outro, que você não deve nada ao outro. Nós sempre devemos aos outros, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós somos hoje sempre tem a influência de outras pessoas que nos ajudam na nossa caminhada, né? Ainda mais nós, como igreja, devemos saber muito bem disso, né? Que nós somos um corpo composto por muitos membros. Portanto, não existe você ser igreja sozinho, né? Um membro sozinho não é corpo. E essa ideia também está presente na família, né? Nesse sentido, não há uma autonomia, há, na verdade, uma dependência sempre do outro e um reconhecimento de gratidão pelo aquilo que o outro complementa e faz na sua vida, né? Estes elementos, quando tomados de forma distorcida, se tornam destruidores da família. Veja textos do Novo Testamento que reforçam o mandato social. Bom, então a gente já viu aqui alguns textos, né, ali no livro de Gênesis, né, que é o livro que vai nos contar sobre justamente a criação do ser humano, é um livro sobre as origens, né? E agora a gente olha um pouquinho para o Novo Testamento. Eu não vou ler todos os textos que estão aqui, mas eu gostaria de frisar aqui o texto de Efésios, até porque ele é o texto que está aqui aparecendo mais, né? Efésios 5, até o início de Efésios 6 também. Então, se vocês puderem aí abrir, em Efésios 5, eu queria ler a partir do 18, certo? É muito comum, se você ler a partir do versículo 22, muitas Bíblias já botam até um subtítulozinho antes do versículo 22, porque é quando Paulo vai dar as suas orientações domésticas ali, né? No entanto, a gente precisa lembrar que o texto bíblico não tem esses subtítulos, né? O texto bíblico ali original, e os seus muitos manuscritos, e não tem divisão de capítulos e versículos. Então a gente precisa entender que o versículo 22 ele está extremamente conectado com aquilo que vem antes, certo? Então gostaria que vocês lessem comigo a partir do versículo 18, Efésios 5, 18, e eu vou ler até o versículo 21, tudo bem? Em que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E a partir daí vem o versículo 22, que começa um texto conhecidíssimo, né? Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, né? Por aí vai. Então perceba que existem alguns princípios aqui muito importantes e que devem ser vistos e que estão no contexto das orientações de Paulo para a família. O primeiro conceito, que é justamente o ponto 1 do nosso slide, é plenitude do espírito e a vida familiar. Não existe uma vida familiar saudável, né, e biblicamente falando aqui, né, nas orientações que Paulo está nos dando, sem a presença do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então a relação familiar, ela sempre é saudável cristã, sempre é e deve ser uma relação cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Isso na teologia de Paulo é importantíssimo, né? Porque Paulo justamente vai diferenciar aquele que vive segundo a carne daquele que vive segundo o Espírito. E aquele que vive segundo o Espírito, então, é aquele que segue a Cristo, aquele que tem fé, é aquele que é justificado pela fé, é o que segue a Cristo, que serve a Cristo, que obedece e que vive segundo o Espírito. Portanto, essa primeira premissa é muito importante, certo? Sujeição ao próprio Deus, ao Espírito de Deus, né? E não adianta tentar cumprir aquilo que Paulo vai pontuar se você não tem o Espírito Santo. É preciso, antes de qualquer coisa, buscar
plenitude do Espírito Santo das nossas vidas. E aí a gente vê que essa plenitude do Espírito vai gerar vida, né? E aí, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, dando sempre graças a Deus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo, certo? E se você está cheio do Espírito Santo, aí sim você consegue fazer o versículo 21 e os seus desdobramentos, que são os versículos posteriores, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Portanto, há um princípio aqui, dentro dessa estrutura aqui, teológica de Paulo no Novo Testamento, de uma sujeição universal. No cristianismo, um se sujeita ao outro, certo? E aí vem o versículo 22. Vós, mulheres, aos vossos maridos como ao Senhor, né? Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres. Se você vai amar a sua mulher com o amor que Cristo amou a igreja, esse amor sacrificial, se entregando, né? Olha, que tipo de amor é esse, né? Que tipo de amor é esse? Não é uma relação corroída pelo pecado, mas é uma relação vivificada pelo Espírito Santo que quebra e que destrói a obra do pecado, certo? Portanto, tudo aquilo que Deus nos dá, todos esses mandatos que Deus nos dá e as ordenanças que Ele nos dá, principalmente e vivendo sob a luz do Novo Testamento, né, são mandatos que Deus dá desde o Gênesis. Mas quando a gente ainda vê o Novo Testamento e a revelação do próprio Cristo, isso ganha uma vida muito maior, porque nós percebemos que são relações que haviam sido manchadas pelo pecado, pela queda, mas que podem e foram resgatadas por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz, através do Espírito Santo, da vida no Espírito, que dá luz e dá um novo sentido e transforma essas nossas relações, marido e mulher, pai e filho, sempre umas relações de amor, de entrega, de compaixão, de sacrifício, enfim, de cuidado, né? Perceba que essa relação de homem e mulher também, quando Paulo evoca ali no versículo, deixa eu abrir mais uma vez, versículo 20, não, 25 não. Aqui, eu quero ver o 31. Porque aqui no 31, Paulo está evocando justamente o versículo de Gênesis, veja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então perceba que Paulo usa o próprio casamento e recorre a Gênesis 2 para dizer que quando Deus... Olha que coisa grandiosa esse mistério, né? Que quando Deus institui o casamento lá em Gênesis, Deus já estava pensando na sua obra redentiva, na igreja. Portanto, essa relação homem e mulher é uma relação que reflete o próprio Evangelho, que reflete o próprio relacionamento entre Cristo e aqueles que Ele salvou, a igreja. Então veja como é importante essa vida familiar saudável. Ela está refletindo algo muito maior do que simplesmente você conseguir viver bem aqui na Terra com a sua esposa ou com o seu marido. Mas esse relacionamento, ele tem o propósito de refletir a própria salvação de Deus, né? É isso que Paulo está dizendo. Quando Deus institui o casamento lá em Gênesis, Deus já estava pensando na relação entre Cristo e a igreja. Então, depois vocês podem ler os outros textos que estão aí, tá bom? Mas esse eu acho que seria o principal para a gente destrinchar um pouquinho. E fechando, só algumas questões para a gente poder revisar a aula e refletir um pouco mais, né? Então, questão número 1. Qual é a finalidade do mandato social? Refletir a imagem e semelhança do Criador diante de toda a criação através da nossa família. Perceba que sempre há uma veia, digamos assim, missiológica, né? Missões, né, é justamente o DNA da teologia. Sempre há um propósito missiológico. No mandato social, os papéis do homem e da mulher são iguais? Não, são diferentes, né? Homem e mulher são seres diferentes, né? Cada um desempenha seu papel como foi designado pelo Criador.
o Senhor, em harmonia, complementaria aqui, no poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa pequena aula que tivemos aqui, que o Senhor nos ajude, Deus, a refletir a Tua imagem, a Tua semelhança e a Tua glória, Deus, na nossa família, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Deus. Usa-nos para que a gente possa enxergar a nossa família como o nosso primeiro e maior campo missionário, Pai. Que o Senhor nos unja para isso, nos capacite, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.